Então vamos lá, Malaquias 4, do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande dia e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém. A palavra diz que o terrível dia do Senhor virá, e Ele castigará toda a terra. O terrível dia do Senhor vai vir. Um dia Ele virá e castigará toda a terra. Hoje nós estamos presenciando o mal se propagando com mais liberdade, com mais tranquilidade. Hoje, pessoas estão assumindo a sua maldade, com nenhum pudor, com nenhum temor. Pessoas assumem a sua maldade, pessoas assumem a sua traição, pessoas assumem a sua ganância, pessoas assumem o seu orgulho, a sua soberba, pessoas assumem, e a gente vê, às vezes entrevistando um assassino, ele enche a boca para dizer que realmente foi ele que matou e faria de novo. Cenas de transgressão, agressão e terror, como se fosse normal. Hoje, com o celular na mão, as pessoas estão filmando tudo que acontece, e a gente vê cenas de terror acontecendo, cenas de agressão acontecendo, como se chuta um saco de lixo. As pessoas hoje estão chutando as pessoas na rua, machucando, fazendo maldade, puxando uma arma, disparando, matando. E como se isso fosse normal, tranquilo, como se Deus não existisse, e como o ser humano fosse um objeto ou um animal qualquer. A gente vê hoje mais proteção aos animais do que às pessoas. Temos que proteger os animais? Temos sim, com certeza. Mas as pessoas valem mais do que os animais e não são protegidas igual. Porque as pessoas são a imagem e semelhança de Deus, os animais não. Os animais são criação de Deus, criaturas de Deus, que foram criadas por um ecossistema para nos servir, como é o caso dos cavalos, das vacas, das ovelhas, os animais de estimação. Mas eles não valem mais que uma vida humana, mas são mais protegidos do que ela. Alguém já viu a cor de uma baleia azul? Mas a baleia azul é mais protegida do que qualquer velhinho que caminhar na rua. O mico-leão dourado, alguém conhece? Não, mas é mais protegido do que um jovem, do que uma criança. Então existe uma inversão de valores, e as pessoas estão sendo tratadas como objetos, e pior do que os animais. O satanismo ganhando força.
Se você acompanhou as últimas notícias, aqui em Gravataí vai ser o maior centro de satanismo, né? Satânico do Brasil. E vai ter uma estátua de Lúcifer de 3 metros de altura. Então o satanismo ganhando força. Enquanto a igreja está em silêncio, as trevas avançam. As trevas estão caminhando, as trevas estão avançando, as trevas estão ganhando os holofotes, valor. E a igreja em silêncio. A falta de respeito às pessoas, às instituições, cada vez pior. A vida perdeu valor, não importa se é um feto, se é uma criança ou se é um velho, se é um idoso. Perdeu o valor. Resumindo, é o pecado ganhando força e o mal trabalhando com facilidade. O pecado, quanto mais força o pecado ganha, mais o mal se propaga. Quanto mais força o pecado se alimenta, quanto mais alimento ele ganha, mais o mal se propaga. E não se espantem quando as pessoas começarem a gostar mais do satanismo do que do cristianismo. Porque o satanismo vai ir totalmente a favor aos seus prazeres. Pessoas antigamente tinham vergonha de dizer a sua religião, se ela não fosse religião cristã. Hoje bate no peito, tem o maior orgulho. E não tem problema, cada um vai ter a religião que quiser. Mas nós estamos no Brasil, o Brasil ele é laico e nós podemos fazer o proselitismo. E para nós o cristianismo é a principal religião e a religião que está correta. Por isso que nós fazemos o proselitismo. E queremos convencer as pessoas de vir para cá. Mas não é questão de qual religião a pessoa pertence ou ao que ele crê e adere. Mas a questão é que o mal está aumentando. Muitas pessoas estão menosprezando Deus e não se importando com o que Deus pensa das suas vidas. E Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque as pessoas estão cada vez com menos fé e mais materialistas, adquirindo mais coisas, querendo conquistar mais coisas, e a fé deixa para depois. As pessoas preferem fazer viagens, adquirir bens, do que investir na igreja, do que vir ao culto. As pessoas estão cada vez com menos fé e mais materialistas. E o mal ganhando força. Por tudo isso, o próprio Deus disse, que nós acabamos de ler, certamente virá o dia terrível do Senhor. Que as pessoas estão esquecendo de Deus. E Malaquias, nesse texto, ele faz 3 ressalvas. 3 pontos nesse texto que ele destaca, o qual hoje eu quero trabalhar um deles. Ele fala no versículo 2, nessa desgraça, nesse terrível dia, no dia que Deus vem castigar a terra, ele diz, mas para quem teme o nome do Senhor, certamente também nascerá o sol da justiça. Amém. Para quem teme o Senhor, certamente nascerá o sol da justiça. Segundo ponto que ele destaca no versículo 4, que nós devemos lembrar das leis, dos decretos e das ordenanças de Deus. E o último ponto que ele destaca é no versículo 6, que os corações dos pais e dos filhos devem se voltar um para o outro. E aí ele diz, se isso não acontecer, eu vou castigar a terra com maldição. Se isso não acontecer, ele vai enviar a maldição sobre a terra. Então, para que a maldição não caia sobre a terra, é necessário que o coração dos pais e dos filhos volte um para o outro. E por isso hoje o nome da mensagem, o coração dos pais e filhos. A figura dos pais
dos pais, falo aí pai e mãe, dos pais, ele é fundamental para os filhos. E a figura paterna é essencial para os filhos. A revista de Ciência Contemporânea de junho de 2017 destacou esse assunto e ela fala a consequências da ausência paterna na vida emocional dos filhos. E aí destaca o texto, abre parênteses. Para a psicanálise, a relação dos indivíduos com seus pais durante a infância fornece a estrutura das outras relações que são estabelecidas ao longo da vida. A presença paterna é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento cognitivo-social, facilitando a capacidade de aprendizagem e a integração da criança na sociedade. Os pais têm papel fundamental na formação do indivíduo, do seu caráter, dos seus valores. Os pais são a referência da criança, as pessoas com quem se identificará. Isso porque as crianças são viajantes recém-chegados a um país estranho, do qual nada sabem. Crianças e adolescentes necessitam, assim, de uma base familiar sólida. A importância da formação do caráter do indivíduo está na estrutura familiar, está na presença paterna, está na presença dos pais. Uma vez entrevistando um pedófilo, perguntaram para ele qual é a característica, como é que ele escolhia as famílias para violentar as crianças. Ele dizia: eu observo o pai. Se o pai é meio frouxo, é lá que eu vou. Se o pai é meio durão, melhor evitar. Porque a figura paterna, ela é fundamental na formação das crianças, dos adolescentes, da família. E aqui eu pulei uma folha aqui. Então, a palavra diz que para que Deus não envie maldição para a terra, é necessário que os pais se voltem para os filhos e os filhos se voltem para os pais. Por isso que eu escolhi, inclusive, essa figura desse casal sentado no sofá, cada um olhando para o seu filho, como se um estivesse olhando para o outro, voltando o seu coração para eles. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar algumas receitas, algumas orientações para que isso aconteça. Então, para a gente segurar a mão de Deus, para que a maldade não seja derramada sobre a terra, é necessário que as famílias se voltem uns para os outros. E tamanha a importância da família. E aí nós vamos entender por que Satanás investe tanto nas famílias. Por que querem destruir tanto as famílias. Por que se investe tanto na destruição do bem-estar da família. Aonde hoje adolescentes saem de casa muito cedo, pais largam a sua família, trocam de mulher, trocam de esposa, trocam seus filhos, para viver o prazer, para viver a emoção, para viver sei lá o quê. E a base daquela família está sendo destruída. Aí o homem vai dizer: não, mas eu quero ser feliz. Mas por que tu não faz essa felicidade acontecer dentro da tua casa? Porque Deus te chamou para construir esse lar e para ser o orientador desses filhos. Então, primeiro ponto: como fazer para os corações se voltarem um para o outro? Primeira coisa, o papel dos pais. O coração se volta um para o outro quando os pais ensinam a amar a Deus. Ensinam seus filhos, a sua família, a amar a Deus. Isso nós vamos encontrar em Deuteronômio capítulo 6, versículo do 4 ao 9.
que é a oração do judeu até hoje, que eles chamam do Shema, que todos os dias eles acordam declarando essa oração. Deuteronômio 6, 4 a 9 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras de hoje, que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Destaco que o texto fala no versículo 5, de todo o seu coração, e no versículo 6, que esteja no seu coração. Mas nós erramos. Os pais erram quando acham que o melhor para o seu filho é a melhor roupa. Os pais erram quando acham que o melhor para o seu filho é a melhor escola. Qual é a melhor escola da cidade? É essa, é lá que meu filho tem que estudar. Os pais erram quando acham que o melhor para o seu filho é o melhor curso da faculdade, é aquele que ganha mais dinheiro, é aquele que vai dar um futuro melhor para o meu filho, é aquele que vai fazer ele ser alguém de sucesso, alguém que vai vencer na vida. Os pais erram quando acham que ter um emprego que ganhe bem é o melhor para o seu filho. Ou o melhor videogame, eu preciso dar o melhor videogame para o meu filho, porque aí é o melhor para ele, aí ele vai ser feliz. Ou o melhor celular. Não sei se vocês viram nas redes sociais, essa semana, ontem eu postei uma fala do Rodrigo Bibo, que ele fala da possessão demoníaca, e fala, hoje Satanás não anda mais pelas ruas possuindo as pessoas, ele deu um celular para as pessoas. Ele não precisa mais possuir elas. Na verdade, ele possui através do celular. E as relações interpessoais estão cada vez piores. E um grande problema, queridos, um grande problema do nosso acesso exagerado do celular, das redes sociais, é que as pessoas hoje estão lendo cada vez menos. E quando você lê cada vez menos, você perde a sua capacidade de raciocínio, de lógica e de criação. Porque tu não precisa criar mais nada, está tudo criado na tua mão. Quando tu vai ler alguma notícia do Instagram que tu passa para o lado, sempre tem figuras que vão te elucidar aquele texto. Tu não precisa criar elas, já está criado para você. As pessoas não leem mais. Elas vão só ouvir palestras ou ensinos no YouTube, que é mais fácil. É mais fácil, é bom. Mas isso faz com que a capacidade de raciocínio diminua mais. E vai chegar um tempo que as pessoas não vão ser mais criativas, porque tudo está sendo criado para elas. E aí as pessoas não leem, cada vez menos lê, e nós estamos na religião do livro, e o livro precisa ser lido. É um plano de Satanás para que as pessoas não leiam mais a Bíblia. É melhor pegar cortes, resumos, cada vez pior. E isso vai cada vez piorando. A nossa relação com a Bíblia fica fechada em casa, porque está tudo no celular. Além das porcarias que tem no celular. Os especialistas estão dizendo que no mínimo, para uma criança receber um celular, no mínimo 12 anos. Antes disso, os pais estão estragando seus filhos. Aqui na igreja a gente vê muitas crianças com celular. Esses dias eu estava ali no louvor, vendo o louvor, e uma das crianças jogando no celular. Gente, é o louvor a Deus. Se nós vamos ensinar as crianças, nossos filhos, que eles têm que louvar a Deus, eles não vão louvar. Eles vão desprezar essa hora. Então nós temos que ter cuidado, que nós estamos entregando o mal na mão dos nossos filhos. E eles estão perdendo a capacidade de raciocínio, a capacidade de lógica, a capacidade de criação, estão lendo menos
e com isso vão se interessar menos, cada vez menos, pela igreja e pelo culto e pelo Senhor. Ou você pega o celular para o seu filho e dá a Bíblia para ele ler, bota uma historinha cristã para ele ver. Isso é muito bom, faça isso. Mas faça ele ler. E daqui a pouco, até na escola, eles vão ter problema, que existe, né? O déficit de atenção, o TDAH, né? A síndrome do pensamento acelerado, tudo por causa das telas, das redes sociais, do celular. Então, engana-se os pais que tudo isso é o mais importante. Tudo isso é bacana. É bacana a gente comprar uma roupa boa para o filho. É bacana a gente botar ele numa melhor escola. É muito bom escolher uma universidade boa para ele, uma faculdade boa para ele cursar. Isso é muito bom. É bom que ele tenha um bom emprego, excelente, maravilhoso. O videogame, o celular, que legal, que bom que eu estou conseguindo fazer isso para ele. Mas o grande problema é que muitas vezes isso está em primeiro lugar. É aí que nós, pais, pecamos, estamos em pecado contra Deus. Porque estamos achando que isso está em primeiro lugar, mas não nos preocupamos com a fé dos nossos filhos. Com que eles estão crendo? Em quem eles estão crendo? Ou no quê? Onde a maior preocupação dos pais deveria ser se seus filhos estão servindo a Deus. Se eles conhecem o Redentor, se conhecem Jesus. Porque não adianta ter um canudo de médico. Não adianta ter um canudo de juiz, de desembargador, de presidente da república, se a alma não está entregue a Deus. Pode morar debaixo da ponte ou na mais alta cobertura da cidade. O que mais importa na vida de uma pessoa é se ela serve ou não a Jesus Cristo. Isso é o que importa. Socialmente, muito bom você ter uma faculdade, muito bom, e eu incentivo você sabe disso, eu incentivo os jovens, faça faculdade, estude, vai, luta. Mas isso não é o mais importante. Se você me disser, pastor, mas se eu for para a faculdade ali eu vou me desviar, então eu digo, cara, fica analfabeto. Porque isso não é o mais importante. Mas eu prefiro te dizer, seja firme na tua fé. Fique firme na tua fé, creia em Jesus e vai para a faculdade. Vai ser um médico crente, um engenheiro crente, um juiz crente, um desembargador crente. Vai governar esse país um crente. Com os princípios cristãos. As três maiores religiões do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Das três, o cristão é o mais desleixado com a criação dos filhos. O judeu cria desde criança os filhos no caminho de Deus. E nos ensinos da Torá, desde pequenininho. Tanto que aos 12 anos tem o bar mitzvah. Aos 12 anos, ou quando ele assume um corpo, uma estatura de homem, pode ser a partir dos 12, 13, 14, 15. Esse rapaz, com 12 anos, ele deve saber decora a Torá. Decora. Se você perguntar para ele o que está escrito em Isaías 52, 5, ele vai dizer isso. Porque ele é ensinado desde pequenininho a temer a Deus, a viver para Deus, a servir a Deus. Ele vive para Deus em tudo que ele faz. E aí ele tem o bar mitzvah, que é o fechamento da bênção para a sua vida, que nós vamos estabelecer aqui na igreja também. No próximo imersão nós vamos falar sobre o bar mitzvah, sobre a noite da bênção, sobre o chá de bênção para as crianças. Vamos falar sobre a bênção para a gestação, para que a gente crie a cultura da bênção na família. Mas eles são criados desde pequeno,
Porque esse texto que nós lemos em Deuteronômio diz isso. Ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, fale da palavra de Deus a todo momento com ele. Ensine ele a palavra de Deus, converse com ele sobre a palavra de Deus. Ensine ele a se portar na mesa como um homem de Deus se porta. Ensine ele a tratar as mulheres como um homem de Deus trata. Ensine ele a namorar com alguém como um homem de Deus namora. Ensine ele a ser um trabalhador como um trabalhador de Deus faz. Ensine ele a não ser corrupto, a não ser bandido, a não ser ladrão, a não ser adúltero. Ensine ele a caminhar nos caminhos de Deus. Mas os pais hoje fazem isso? Estão nem aí para os filhos. Só larga ele num quarto jogando videogame e tá bom assim. Não está me incomodando. Esse guri é um amor, ele não me incomoda. Não está aprendendo nada. Mas a palavra diz que eu devo ensinar meu filho a todo momento. Falar da palavra de Deus na mesa, no jantar, no passeio no parque, na conversa. A gente está fazendo isso? Para quem é pai? Aí a palavra diz, amarre essa palavra como um sinal no braço e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos ensinar com persistência, conversar constantemente sobre a palavra, porque as pessoas vêm com diversos conceitos, diversas opiniões, com diversos ensinos que ela recebe da rua. É a primeira coisa que a gente tem que perguntar para alguém que é do nosso meio, né? O que a palavra fala sobre isso? A primeira pergunta que nós temos que fazer. Seja para um filho, seja para a esposa, seja para o marido, quando vier com alguma opinião que alguém trouxe, o que a palavra fala sobre isso? Está certo que a pessoa está falando de acordo com a palavra? Está certo. Ah, ok, que bom. Não é assim que a palavra fala, então para mim não serve. Amarrar no braço quer dizer que tudo que eu for fazer, tudo que eu for trabalhar, todo o meu esforço deve ser guiado pela palavra de Deus. O braço, a força, meu trabalho é guiado pela palavra de Deus. Prender na testa quer dizer que todos os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas atitudes, as minhas emoções estão guiados pela palavra de Deus. E escrever nos batentes. Isso quer dizer que ao entrar e a sair dos lugares, sempre levar comigo Deus. A porta que eu entrar, eu levo Deus comigo. A porta que eu sair, eu levo Deus comigo. Quando eu trancar a porta da minha casa, quando eu sair pelo portão, Deus deve estar comigo. Aí Provérbios vai dizer, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E a palavra diz que eu devo ensinar no caminho. É o que Deuteronômio está dizendo. E por tudo que onde você estiver andando, fale da palavra, ensine a palavra. É no caminho. Não é mandar para a igreja, é levar ele à igreja. Ah, meu filho está indo na igreja. Ah, que bom, deixa lá. Está indo para o caminho, mas eu não estou levando ele. É no caminho que eu devo ensinar, é no caminho que eu devo andar. Eu devo levar esse filho para a igreja. Mas hoje, não se ensina no caminho que se deve andar. Muitos pais não trazem as crianças para a igreja, para participar da escolinha. Hoje não se ensina no caminho, porque dá trabalho às vezes. Porque se alguém disse a você que criar filho é fácil, mentiu para você. Que não é, dá trabalho. Só que os pais hoje não querem ter trabalho para criar os filhos. Não querem ter trabalho para ensinar os filhos. Não levam ele para a igreja.
não conduzem ele para a igreja. Aí às vezes a gente pergunta, e o filho, o fulano, não quis vir. Mas ele tem escolha? Se ele é meu filho, e eu tenho o dever de ensinar ele o caminho que ele deve andar, então ele deve vir comigo para onde eu for. Eu devo levar sempre ele para onde eu for. Ele não tem escolha enquanto ele está sendo criado por mim. Como essa revista disse, eles são novos viajantes chegando a um país novo. Quando você vai viajar para um país, que você consiga um dia viajar para um país que você sonha, se você quiser ir para a Itália, por exemplo, para a França, conhecer Paris, não sei, Nova York. Você não vai desembarcar lá em Paris e dizer assim, agora eu quero conhecer a Torre Eiffel. Você tem que pedir para alguém te levar até lá. Você não vai lá em Nova York e querer ir para a Quinta Avenida. Aonde fica a Quinta Avenida? Não tenho ideia. Você vai pedir para alguém te levar lá. Para Augusta, né? Para as avenidas famosas de São Paulo. Quem que vai te dizer? Alguém. E quem que diz para os filhos aonde eles devem ir? Os pais. Então o filho não tem escolha de vir ou não. Eu tenho que dizer o que meu filho entende de a melhor comida para ele comer. Se tu perguntar para o teu filho o que tu quer comer, um Cheetos ou arroz e feijão? O Cheetos? O que tu prefere, um Doritos ou um prato de macarrão? Um Doritos. Mas quem sabe o que é melhor para ele? Ele ou eu? O pai ou o filho? Se ele chegar em casa com uma bituca de cigarro na mão, você vai dizer, fuma, filho. Pode fumar, é bom. Ou vai dizer, que isso, rapaz, isso tá na mão. Se tu vai deixar ele fumar, tu é louco. Mas não por aí, né? Mas por quê? Porque eu sei o que é melhor para ele. E assim que devem ser os pais. Ensinar no caminho. E eu ensino no caminho para que ele aprenda e quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho que eu ensinei ele a caminhar. Que eu peguei ele pela mão. Você vai deixar o teu filho atravessar a rua? Vamos ali para Sebastião Moretti agora, um filho pequeno, e eu quero ver qual é o pai que é corajoso que ele vai largar a mão dele e diz, atravessa, filho. Quem é o louco que vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Vai pegar na mão, e ainda tu vai dizer, filho, quando for atravessar, olha para um lado, agora olha para o outro, e vão comigo. Agora para, tá vindo o carro, olha, tá vendo? Então, vamos de novo, agora vai, atravessa. Ou filho, atravessa na faixa de segurança, espera o sinal fechar. Tu vai ensinar ele como atravessar, no caminho. E quando ele crescer, ele sabe, quando ele for atravessar uma avenida, ele vai olhar para um lado, ele vai olhar para o outro, ele vai procurar a faixa de segurança, ele vai esperar o sinal fechar. Por quê? Porque você ensinou ele a caminhar no caminho. E ele não morreu atropelado. Porque você ensinou ele a não morrer atropelado. A como se livrar de um atropelamento. Amém? Amém. O filho não deixa de ser filho depois que se torna um adulto. Ou quando casa. Ele sempre vai ser filho. Ele não é mais dependente de você. Você não é mais dependente do seu pai. Se você casou, quando você assumiu a vida adulta. Mas você nunca deixou de ser filho. Ele nunca deixou de ser pai. Sempre vai ser filho e sempre vai ser pai. E aí nós falamos então do judeu, o muçulmano, que é criado a religião islâmica. Tem muitos filhos. Muitos filhos. E cada vez mais filhos. A família de um muçulmano, você vai ver, ele tem muitos filhos. Ele não vai ter 2, ele vai ter 5, 6, 8. Vai dizer, credo, que horror. Como é que sustenta? Não sei. Porque ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em povoar o mundo com a raça muçulmana. Ele está preocupado em ensinar esse filho o Islã.
para que esse filho cresça no islamismo e povoe a terra. E pasmem, a religião que mais cresce no mundo não é o cristianismo, é o islamismo. Um dos motivos é esse. Está cheio de filho de muçulmano. Porque eles se preocupam em criar os filhos na fé. Eles se preocupam em conduzir os filhos na fé deles. Eles se preocupam com quem eles vão crer, em quem eles vão crer. Então eles estão povoando a terra com seus filhos. Desde pequeno ensinando, o judeu desde pequeno ensinando. Agora pega o cristão. Pega a família cristã. Gente, me desculpa, é uma vergonha. Porque o cristão não ensina o filho, não conduz o filho, não leva para a igreja, não fala de Deus, e ainda é capaz de dizer, pois é, né? Ele tem que escolher. Tapa na tua cara. Não, gente, nós somos chamados como pais para conduzir esse filho no caminho que ele deve andar. A maior missão de um pai é conduzir o filho nos caminhos do Senhor. A maior missão. Aí o pai vai dizer, às vezes, né, quando, pois é, não quis vir, não dá para forçar, né? Dá para forçar sim. Quer que eu te force? Sim, gente. Sim. Os filhos não têm escolha, eles não sabem escolher. Você vai deixar ele escolher, vai escolher errado. Ele vai escolher a comida errada, ele vai escolher a bebida errada, ele vai escolher o caminho errado. Porque ele quer satisfazer a sua vontade, o seu desejo, como todos nós. O pecado grita dentro dele, porque a criança pequenininha, como a linda Martininha, é uma linda pecadora. Se os pais não conduzirem ela se perde. Se ninguém conduzir um ser humano para o caminho, ele se perde, porque ele prefere o pecado, ele prefere o erro. Então, pais, nós temos essa missão. O filho de crente precisa ser ensinado o caminho que ele deve andar. O filho de crente precisa ser conduzido. Porque não existe filho de crente, não é crentinho. Filho de salvo não é salvinho. O teu filho não vai ser salvo se você não conduzir ele, se ele não conhecer Jesus. Ninguém salva outra pessoa, quem salva é Cristo. E se nós não ensinarmos, essa pessoa não vai ser conduzida. Os pais são os maiores responsáveis pela fé dos filhos e por apresentar o caminho da salvação aos filhos. Caso contrário, a escola vai ensinar o marxismo e aí você está perdido. Não queira ter um filho marxista dentro de casa. Não queira ter um filho ateu dentro de casa. Não queira ter um filho que vá contra o cristianismo dentro de casa. Mas se você não ensinar, a escola vai ensinar, os amigos vão ensinar a pornografia, as drogas, o álcool. E facilmente ele vai se tornar um ateu. E aí depois vem a célebre frase: eu dei tudo para essa criança. O que eu fiz de errado? Pois é, tu não fez. E não conduziu no caminho que devia andar. Ou, na verdade, conduziu. Que a palavra fala que o que nós conduzirmos é o que ele vai crescer. E se ele cresceu tortinho, todo errado, de repente foi o caminho que nós ensinamos ele a andar. Depois de adulto, e o filho não quiser andar nos caminhos, amém. A tua parte tu fez. A tua parte como pai cristão tu fez. A tua parte como mãe cristã, adoradora. Uma mãe que se ajoelha para orar, como o lema do Desperta Débora, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Você é uma mãe que faz isso. Você se ajoelha para orar. Você luta pelos seus filhos em oração. O pai prega a palavra, ensina a palavra. E mesmo assim, depois ele cresceu, ela cresceu e se desviou e não quer saber de Deus. Amém, suas mãos estão lavadas. Você fez a sua parte. Mas não seja omisso e deixe de fazer. Segundo, o coração se volta
um para o outro quando os pais são firmes e doces. Efésios 5,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O pai deve ser firme e doce. Firme na disciplina e doce no encorajamento. Quando somos doces demais, criamos filhos frouxos e mimados. E que não vão ter capacidade nenhuma de enfrentar os problemas da vida, a dureza da vida. Quando somos firmes demais, criamos filhos traumatizados e retraídos. E ele não consegue avançar, porque ele só levou pancada. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Ser firme é aplicar a firmeza, a disciplina quando necessário. Tem pai que não aplica nunca a disciplina nos filhos. Deixa o filho montar em cima. Tem filho aí de 5, 6, 7 anos que manda nos pais, que comanda os pais, que monta em cima. Imagina quando esse filho tiver 15, 18, nunca mais segura, não pega mais. Quando nunca aplica a disciplina, papai querido, você está estragando o seu filho. É preciso ter limite, mas precisa ser firme. É preciso dizer não. Os filhos não gostam de ouvir não. Ninguém gosta de ouvir não. Ninguém gosta. Mas é preciso dizer não. É preciso dizer não. Eles têm que aprender a ouvir não. Não pode. Mas não pode. E aí vai aquela... Sabe o que tu fala para ele? Em casa a gente conversa. Mas conversa em casa quando chegar. Para ele não achar, conversa nada. Chega em casa e conversa. Porque ele precisa ouvir não, ele precisa ter limite, ele precisa saber aonde ele pode, aonde ele não pode. Porque se você, pai, não der limite para o seu filho, ele não vai ter limite lá fora, ele não vai ter limite quando for mais velho, ele não vai aceitar um chefe que vai dizer para ele não. Ele não vai parar emprego nenhum. Porque ele não aceita o chefe que corta ele, que impede ele, que diz não para ele. Ele diz, não, eu não fico aqui. E aí o que acontece? Nós temos um monte de gente desempregada, um monte de gente trabalhando para si. Não é porque é um empreendedor, é porque não consegue ter um chefe. Porque de repente nunca teve um pai que nunca disse não para ele. E hoje ele não consegue. Porque não teve um pai firme. Firmeza é importante, mas não violência. Não exagerado, sem excesso, sem abuso. Porém, a vara da disciplina é necessária e é bíblico. Mas eu não vou, tadinho. Eu não vou dar uma varada nele. Coitadinho. A palavra diz que a mãe que não aplica a vara da disciplina se envergonhará do filho quando ele ficar mais velho. Porque precisa. E não é violência, não é que... Às vezes a gente pode exagerar. Eu já exagerei. Nossa, eu fiquei muito mal. Muito mal. Depois pedi perdão. Porque a gente não pode exagerar. Mas tem que ter a correção. A correção faz parte, a correção nos ensina. Discipline seu filho quando necessário. Isso fará bem a ele. E você está criando um filho forte para enfrentar o mundo que não vai poupar ele da vara. O mundo é cruel. O mundo aperta.
E se tu não criar ele forte, ele não vai suportar. Mas se tu fizer isso, pai, pode ter certeza que tu está criando um homem forte, está criando uma mulher forte, está criando uma pessoa que vai suportar, que vai aguentar a pancada, que vai aguentar a perda. Por quê? Porque meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. Hoje é dia dos pais. Então, pais, sejam pais. Firmes, mas também doce. Também doce. Tem um ditado japonês que diz que nós devemos ser como o diamante. Duro, porém polido. Aí ele brilha. Doce. Elogiar quando necessário. Dizer parabéns, que legal, que bom. Valorizar as pequenas conquistas. Que legal, cara, que legal. Minha querida, que benção, que bom, que maravilha. Olha só. Sucesso, parabéns. Mas porque a gente não recebe parabéns às vezes do nosso chefe, né? A gente não dá parabéns para os outros, mas nós temos que dar. Dá parabéns, elogia. A pior coisa é um filho chegar em casa com uma nota alta, né? Aqui, tirei 8. Ah, mas podia esforçar para tirar 9, né? Não, diz parabéns. Tirou 8, que bom, que maravilha, que bênção. Que legal, eu acredito em ti, eu confio em ti, eu sabia que tu ia tirar uma nota boa. Sabe elogiar. Ou quando for mal, dizer, bah, foi mal, né? Não, mas vai lá que na próxima tu vai conseguir, tu vai arrebentar. Vai que tu consegue. Saber ser doce, saber elogiar. E aqui, quando eu estava pensando nisso, eu lembrei que eu tenho 2 exemplos assim que eu sempre achei fantástico. Um era meu sogro e o outro é o irmão dele, o tio da pastora. Pensa nos homens que sabiam elogiar. E o tio ainda está vivo, né? Sabe? Pensa tu contar uma notícia boa pro tio Roberto. Quando a missa chegava lá contando, mas minha querida, sobrinha, que legal, que bacana, que lindo. Tu podia chegar lá assim com um carro. Às vezes eu chegava lá, nós chegávamos de carro, nós ia lá, o carro não era uma grande coisa, mas que legal, que carrão, que bacana, parabéns. Meu sogro era a mesma coisa. Pensa um cara que elogiava. E quando eu perdi o emprego? Nós morávamos no Paraná. E aí a Melissa ligou para ele. Não, o Dani foi demitido. Que? Como assim? Eu não acredito. Daniel, trabalhador, como? Nossa, botava lá para cima. Uma pessoa que sabia elogiar. Sabia ser doce. A gente tem que ser assim, gente, equilibrado. Saber ser doce. Ser que nem o Roberto, que nem o Dago, que é o meu sogro e o tio. Pessoas exemplo de doçura. Mas agora a parte dos filhos, mais rápida, mas necessária. Agora os pais falam assim, ufa. Agora os filhos, amém, pastor. Fala, Jeová. O coração se volta um para o outro quando os filhos obedecem à palavra. Efésios 6, 1-3 diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Primeiro, esse texto está dividido em 2 orientações. Uma condicional e uma incondicional. A condicional, que vai nos falar de obedecer. Obedecer também, em algumas traduções, é ouvir. Porque quando eu ouço, eu estou obedecendo. A palavra diz, se você obedecer, comerás o melhor da terra. Algumas traduções dizem, se você ouvir, comerás o melhor da terra. Ou seja, quando eu ouço Deus e faço aquilo que Ele está me dizendo, eu vou comer o melhor da terra. A mesma coisa os filhos. Precisam ouvir os seus pais, ou seja, estou dando atenção, eu estou aprendendo com ele, estou fazendo, estou obedecendo ele. Os filhos devem ouvir, obedecer
e seguir os pais. O pai está levando pelo caminho, mas o filho também tem que acompanhar o pai no caminho. Também tem que ir com o pai no caminho. Também tem que aceitar essa condução, aceitar esse pegar de mão e ser carregado. Os pais dão a direção e os filhos seguem. Assim deve ser. Por isso é justo. A palavra diz que isso é justo. Os filhos seguirem os seus pais. Estamos falando, na verdade, mas de uma família que teme ao Senhor. Por isso é condicional. De uma família que teme ao Senhor. Seguir e ouvir as orientações de um pai que teme a Deus. Que está levando pelo caminho certo, o caminho correto, o caminho adequado. Pais ímpios que não fazem a vontade de Deus ou que transgridam os mandamentos do Senhor não deve ser seguido. Que é diferente. Ah, meu pai é ladrão, ele quer que eu roube junto. Não. Antigamente, né? Hoje a gente não vê mais. Os pais iniciavam os filhos na vida sexual levando ele para um prostíbulo. Antes dele casar, ele primeiro tinha que ser iniciado por uma prostituta. Se temos um filho crente, o filho vai dizer: não, pai, eu não quero. Isso não é certo aos olhos do Senhor. O pai quer fazer uma malandragem, quer desviar o filho, né? Não. Eu vou seguir, eu vou ouvir, eu vou obedecer aquele que teme o Senhor, aquele que está me conduzindo para o caminho do Senhor. Por isso é condicional. Malaquias 4 diz para seguir as leis dadas por Moisés. Quem faz isso, converte o coração dos pais e dos filhos. Quem não faz isso, receberá a maldição sobre a terra. Por isso essa é uma orientação condicional. Ouvir e seguir quem está no Senhor, quem segue e teme o Senhor, quem orienta no caminho do Senhor, ou quem dá uma orientação digna, aprovada, que não é lícita. Agora existe uma orientação no texto incondicional. Não tem condição, não importa quem é o pai. Que é: honra teu pai e tua mãe. Mas meu pai é um bêbado, meu pai é terrível, meu pai está louco. Aqui é incondicional. Honrar não depende de condição, depende de posição. Ele é pai. Ela é mãe. Ele é o meu chefe, é o meu pastor, é o meu patrão, é o governador, é o presidente. É posição, não condição. E aí diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Isso é incondicional. Devemos honrar os pais independente se eles são ou não servos de Deus. Se teu pai, como meu pai, não é servo de Deus, eu devo honrar ele. Hoje eu estava lá com ele almoçando, levei uma carne maravilhosa para ele comer. Esses dias fui levar ele no médico, fui lá em Canoas levar ele no médico. Não importa se ele é crente ou se ele é ímpio, não importa em quem ele crê e qual é a fé que ele professa. Ele é meu pai. Como honrar os pais, filhos? Todos nós somos filhos. Seguindo suas orientações. Quando você segue a orientação do pai, você está honrando ele. Presenteando ele, dando um presente para ele. Né, Léo? Quando a gente presenteia o pai, a gente está honrando. Fica a dica. A Dani não está aqui, a Dani já me deu um presente hoje. Nós honramos os pais quando amparamos eles. Damos um amparo, cuidamos quando estamos cuidando deles, levar para passear, pagar as suas contas quando você pode. Pai, me dá essa conta aqui que hoje eu vou pagar. Você está honrando teu pai. Pagar um plano de saúde para ele, proporcionar momentos bons, respeitando. Isso tudo honra o pai.
os pais, trazendo alegria para eles, satisfação, orgulho, que ele possa dizer: esse é meu filho, essa é minha filha. Ah, não, filho, não precisa. Mas e para aqueles que não têm mais pai? Você continua honrando a memória deles sendo crente, sendo fiel a Deus. Você continua honrando a memória deles quando você continua seguindo as orientações que te deram. E isso você pode transmitir para os seus filhos. Veja, meu filho, minha filha, meu pai e minha mãe me ensinou isso. Não estão mais aqui, mas até hoje eu faço isso que eles me ensinaram. Até hoje eu sou essa pessoa. A maior honra que um pai pode receber é ter um filho crente. É ter um filho que anda nos caminhos do Senhor. Todo dia eu vejo o Léo pegar a Bíblia dele e ler. Isso dá uma alegria, gente. O Léo está me honrando muito quando ele faz isso. Ele chega da escola, a primeira coisa que ele faz, ele vai e lê a Bíblia. Antes de trabalhar. Porque ele está trabalhadorzinho. Isso ele está me honrando, ele está honrando a pastora. É a maior honra que um pai pode receber nos dias atuais. O texto conclui dizendo que quem faz isso terá o cumprimento da promessa. Quem honra pai e mãe terá o cumprimento da promessa. O primeiro mandamento como promessa, e a promessa é: terá vida longa na terra. Quem honra pai e mãe tem vida longa. Quem honra pai e mãe tem saúde. Nós, como cristãos, para concluir agora, nós, como cristãos, devemos lutar para preservar o bom andamento das famílias. Somente a bênção de Deus, através de Jesus, pode nos livrar das maldições. Somente a bênção de Deus, através de Jesus. E Deus estabeleceu isso através do bom andamento das famílias. Nós devemos lutar por isso, gente. Nós devemos lutar como cristão pelo bom andamento. Nós devemos lutar como cristão pela família, pelo respeito, pela cordialidade, pelos princípios bíblicos, por honrar os mais velhos, por respeitar os mais velhos. Educar os filhos nos caminhos do Senhor. E essa educação nos caminhos do Senhor, em certas ocasiões, pode ser contra a educação do sistema. Pode ser contra as escolas, contra as universidades. Mas é os princípios dos caminhos do Senhor. A educação cristã é uma educação por princípios, e não por conveniências. Pais, conduzam seus filhos no caminho que devem andar. Não terceirize isso. Não passe isso para a tia da escolinha, não passe isso para os avós, não passe isso para qualquer pessoa. As várias histórias de violência, várias histórias de abuso, de pedofilia, aconteceram na casa de pessoas da confiança dos pais. Aqueles que deviam guardar foram aqueles que abusaram. Não terceirize o que é meu compromisso, o que é seu compromisso, de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Filhos, respeite, obedeça e ouça seus pais do Senhor. Sejam filhos de honra. Valorize o suor que sai do rosto desse homem. Valorize o suor que sai do rosto dessa mulher. Valoriza o que eles fazem para fazer você feliz, para dar aquilo que pode dar para você. De repente, um celular caro que os filhos têm, saiu muito suor do rosto desse pai para isso acontecer. Criou muito calo na mão.
Valorize, filhos. Respeitem os mais velhos. Respeitem os idosos. Respeite. Ouça, honre. Você não precisa, só porque um velho está falando, um idoso, concordar com tudo, mas só em você ficar calado, ouvindo, mesmo que você não concorde, você está respeitando ele, respeitando ela. Às vezes pessoas que têm pouca cultura, que teve pouca escolaridade, pode não saber falar direito, mas tem muito a nos ensinar. Esse idoso, essa idosa, já viveu muito que nós um dia vamos viver. Então respeite os calos, respeite a caminhada, respeite os joelhos doloridos, as mãos cansadas, os ombros pesados. Respeite os mais velhos. Dê um lugar para sentar. Valorize os mais velhos. Coisa mais horrível que tem é quando uma pessoa diz: ah, mas eu também estou cansado. Quantos anos tem? Ah, tenho 20 e poucos. Quantos anos essa pessoa? 80. Tu acha que está mais cansado que ele? Respeite. Afaste a maldição da terra, gente. Afaste a maldição. Afaste a maldição da sua casa. Afaste a maldição da sua vida. Converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ensine a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.